TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 3 de junho, está no ar. Vamos começar esta edição falando de uma situação no mínimo absurda para o momento. Vamos falar de uma excursão de ônibus passando por várias cidades em plena pandemia. O Procon Petrópolis autuou uma empresa de turismo aqui de Petrópolis que atentou contra a saúde do consumidor ao promover excursão interestadual durante a pandemia. A empresa ainda divulgou em uma rede social a viagem que levou turistas petropolitanos para fazer compras em 3 cidades do sul e sudeste do estado de Minas Gerais. Depois de receber denúncias, o Procon Petrópolis autuou a empresa de turismo Rabelo Tour por descumprimento aos decretos municipal e estadual que proíbem as viagens interestaduais e intermunicipais como forma de conter a disseminação da Covid-19. A viagem promovida em abril e divulgada pela própria empresa em uma rede social levou turistas e compradores petropolitanos para as cidades de Jacutinga, Monte Sião e Ouro Fino, nas regiões sul e sudeste do estado de Minas Gerais. O objetivo era, segundo divulgação da empresa, fazer as compras de Dia das Mães. Na postagem feita pela empresa, a informação de que a viagem incluía ônibus leito turismo, assistência de guia, serviço de bordo e carro de apoio em Jacutinga, cidade famosa pela venda de malhas, para facilitar o deslocamento pelas fábricas e lojas. A empresa ainda oferecia embarque nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras, além de orientar consumidores das cidades de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende a fazer a consulta e reserva por meio de outra empresa de turismo. Segundo a coordenadora do órgão de defesa do consumidor, Raquel Mota, denúncias de consumidores informaram a prática da empresa. Abre aspas, a empresa estimulou o consumidor de forma enganosa de que estava liberado fazer a viagem intermunicipal e interestadual durante a pandemia. Isso é um crime contra a saúde do consumidor em um momento em que as autoridades de saúde não recomendam a circulação das pessoas como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. A empresa foi autuada e terá 10 dias para realizar a sua defesa. Apesar da flexibilização, as viagens intermunicipais e interestaduais continuam proibidas, disse Raquel Mota. Gente, todo mundo sabe que promover excursão não é crime, pelo menos não em época de pandemia. É uma coisa muito bacana, muito legal. Eu, particularmente, adoro viajar, eu acho excursão super bacana. E acho que essa empresa deve continuar seu trabalho, sim, porque aparentemente é um trabalho legal. Eu entrei lá no Facebook da empresa, parece ser um trabalho bem interessante, tem que continuar. Assim que passar a pandemia, a empresa tem que manter seu trabalho, seus clientes. Nada contra isso, muito pelo contrário, eu sou mega a favor de viagem, acho que a gente tem que viajar, tem que esparecer, mas tudo tem o seu momento. Não pode se desrespeitar decretos e muito menos colocar em risco a saúde das pessoas. Fora isso, sucesso aí para a empresa de turismo. Bem, a Vila São José recebeu os serviços de higienização e desinfecção nesta terça-feira através da parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e a concessionária Águas do Imperador. A ação está entre as medidas preventivas para evitar a proliferação do novo coronavírus aqui em Petrópolis. Desde o início da pandemia, o serviço já percorreu mais de 600 quilômetros de ruas. Para o trabalho de higiene, desta vez, o caminhão da concessionária Águas do Imperador utilizou 8.000 litros de água e hipoclorito de sódio, um tipo de alvejante que elimina vírus e bactérias. Ao todo, até o momento, a concessionária usou mais de 1,5 milhão de litros deste produto de limpeza por toda a cidade. Além das ruas atendidas pela concessionária, a Condep também realiza o serviço de limpeza. A empresa utiliza água, sabão e cloro para a higienização nos bairros. Na madrugada desta terça-feira, o trabalho foi feito nos terminais rodoviários
rodoviários Correias e Itaipava, em frente aos mercados Extra, Bramil e ainda em frente à UPA de Itaipava. A Prefeitura também atua na desinfecção e asepsia de prédios públicos, hospitais, unidades de saúde, pontos de apoio para pessoas com sintomas de Covid-19, centros de saúde e veículos da Prefeitura, das Secretarias de Saúde e Educação e frota das Forças de Segurança. Os bombeiros civis que tenham sido formados em Petrópolis deverão ter preferência na contratação para atuar em ações de combate ao novo coronavírus aqui em Petrópolis. A indicação 1422 de 2020 é do vereador Marcelo da Silveira e destaca a importância da atuação destes profissionais no enfrentamento da doença. Em Petrópolis, a Lei 7559 de 2017 torna obrigatória a presença de bombeiros civis em estabelecimentos comerciais, como shopping centers, casas de show e espetáculos, supermercados e hipermercados, lojas de departamentos, campos universitários, indústrias e condomínios empresariais, por exemplo. Abre aspas. Em nosso município existem inúmeros profissionais capacitados e proativos prontos a ajudarem a nossa população que vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. Fecha aspas, disse o autor da proposta, o vereador Marcelo da Silveira. Esses bombeiros civis estão aptos e prontos para ajudarem no combate à Covid-19, no que permite a qualificação da categoria, completou o vereador. O bombeiro civil atua na prevenção e combate do meio como um todo, reduzindo os riscos no seu local de atuação por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Em Petrópolis, as sirenes móveis reforçam a importância do isolamento social. O trabalho também foi realizado no meio da serra. A gente vem falando desse trabalho que vem sendo realizado desde o início da pandemia e agora, no caso ontem, foi realizado no meio da serra. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou a Operação Alerta Coronavírus no Alto da Serra nesta terça-feira. Com o apoio de um veículo operacional equipado com as sirenes, os agentes reforçam a importância do isolamento social e pedem que a população use máscaras de acordo com o decreto municipal. A ação fortalece o trabalho de prevenção realizado pelo município, com o objetivo de evitar a contaminação pela Covid-19. O veículo esteve nas ruas Aldo Tamancold, Lopes Trovão, Osvério Vilaça, Sargento Boining e Meio da Serra. E a Câmara Municipal de Petrópolis proíbe ficha suja em cargo de confiança. Isso mesmo, pessoas consideradas fichas sujas estão impedidas por lei de assumirem cargos de confiança ou funções gratificadas na Prefeitura de Petrópolis. Proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, o vereador Ingo Rames, a alteração no artigo 78 da Lei Orgânica Municipal foi aprovada na sessão desta terça-feira. Será publicada já nos próximos dias e passa a vigorar imediatamente. O vereador já apresentou proposta de emenda semelhante ao artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, exigindo ficha limpa também no Legislativo Municipal. O impedimento de nomeação vale, a partir de agora, por 8 anos a partir da decisão condenatória e não mais por 5 anos, como previsto no texto anterior, que já impedia a nomeação de fichas sujas em cargos do primeiro escalão, ou seja, secretários ou funções equivalentes. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, a Justiça ela deu ganho de causa a uma ação do Ministério Público que pedia o cancelamento do aumento do salário dos vereadores, do prefeito e da vice-prefeita no município de Paraíba do Sul. Este aumento foi autorizado em 1º de janeiro de 2017. Ele foi votado pela legislatura passada e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2017. Com essa decisão, o prefeito, a vice-prefeita e os vereadores serão obrigados a devolver os valores recebidos indevidamente, com uma multa de 10%. Nós procuramos o presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul, Claudão do Povo, e ele disse que prefere não gravar entrevista porque o processo ainda cabe recursos. Em Paraíba do Sul, o número de pacientes curados do novo coronavírus passa de 100. Já em Três Rios, já passa de 300 o número de casos confirmados. Vamos para o boletim Covid-19 aqui da região. Na cidade de Três Rios, são 308 casos confirmados, 12 óbitos e 168 pessoas curadas. Em Paraíba do Sul, são 162 casos confirmados,
110 pacientes curados e 5 óbitos. Beth, a cidade de Paraíba do Sul segue com a testagem em massa da população, principalmente dos agentes de segurança. Já foram testados os policiais civis, os policiais militares, os guardas civis municipais e agora foi a vez do Corpo de Bombeiros. Os militares do Corpo de Bombeiros do batalhão que fica situado no município de Três Rios, que cobre a área de Paraíba do Sul, estiveram ontem no município e realizaram a testagem rápida. Todos eles foram testados e, segundo a Secretaria de Saúde, esta é uma das estratégias para conter o avanço da doença no município de Paraíba do Sul. Beth, eu conversei ontem com a secretária de Saúde do município de Três Rios, Alessandra Ferreira, sobre as estratégias que estão sendo tomadas pelo governo tririense para conter o avanço do coronavírus. A secretária nos enviou um vídeo onde ela fala sobre todas estas estratégias. Assista. A rede de serviços de Três Rios para atenção ao paciente acometido pela Covid-19 foi pensada inicialmente a partir de um centro de triagem. Esse serviço funciona 24 horas por dia com uma equipe multiprofissional preparada e qualificada para atender a todos os pacientes com sintomas respiratórios e síndrome gripais. Esse serviço é de extrema importância porque ele está articulado com os demais pontos de atenção à rede. O paciente com suspeita de Covid-19, ele recebe um termo de isolamento domiciliar, ao qual ele se compromete a ficar em casa por 14 dias. Esse termo é encaminhado para uma equipe de acompanhamento, a equipe do PAIDI. O PAIDI é o Programa de Acompanhamento dos Pacientes em Isolamento Domiciliar, uma equipe multiprofissional que tem feito um trabalho de grande relevância para o município. Essa equipe vai monitorar por 14 dias o paciente com Covid-19. No caso de qualquer agravamento dos sinais e sintomas, é providenciada a visita profissional. Nessa visita, o profissional, seja ele médico, psicólogo, enfermeiro, pode prover ao paciente a sua necessidade, exames, medicação. Então, o trabalho dessa equipe é um trabalho muito importante. Essa equipe também pode acionar outros pontos de atenção e remoção através das ambulâncias exclusivas para o transporte sanitário de pacientes com Covid. Importante falar que o município reservou 2 ambulâncias que vão exclusivamente ficar por conta dessa rede, né? E eles podem referenciar tanto para o centro de triagem novamente, para a UPA ou mesmo uma internação em CTI. O nosso objetivo é evitar que o paciente se desloque por meios próprios ou que saia em busca por atendimento que pode ser provido. Quando a gente evita que o paciente se desloque, a gente evita também a disseminação do vírus. Além disso, é importante a gente falar que nós implantamos 8 novos leitos de UTI em parceria com o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Os respiradores, que são um objeto que hoje ele é escasso no mercado, nós adquirimos, cedemos em comodato e hoje estamos com os nossos leitos financiados pela Prefeitura em funcionamento. E vamos ainda estar ampliando 10 leitos de enfermaria clínica para Covid-19, ainda essa semana, e esses leitos vão funcionar no bairro Boa União. Ou seja, a integração dos leitos de clínica médica com os leitos de CTI vai proporcionar uma rotatividade maior nesses leitos, fazendo com que a gente possa tratar um número ainda maior de pessoas. A gente pede aos pacientes acometidos da Covid-19 que no agravamento do sintoma clínico, sentir desconforto respiratório, procure o serviço médico, procure o centro de triagem. A equipe está lá, está capacitada e preparada para dar o encaminhamento correto. Muito bem, Beth, estas foram as principais informações dos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul. Segue com você. Muito obrigada, Lúcio, e amanhã tem mais. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira 28.936 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando em todo o país
555.383 casos confirmados da Covid-19. O país tem até o último boletim, né? Porque o boletim sai sempre no dia anterior. Então, no caso, o boletim de ontem à noite. O país tem até esse último boletim 31.199 óbitos pela doença. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta terça-feira 56.732 casos confirmados e 5.686 óbitos pela Covid-19 no estado. Há ainda 1.204 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 41.838 pacientes se recuperaram da doença. Em Petrópolis, até o momento, foram analisados 1.243 casos na cidade. Deste total, 490 resultaram negativos, 657 positivos e 96 estão em análise. Há 74 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando o resultado do teste. Até o momento, podemos afirmar que Petrópolis tem 280 pessoas recuperadas do novo coronavírus e, infelizmente, 62 óbitos no município. Bem, com tantas notícias tristes e tensas, convidamos a psicóloga Leandra Iglesias para dar sugestões de como atravessar este período difícil. Desde a semana passada, a Leandra tem nos enviado os vídeos com muitas dicas sobre vários temas. Vamos conferir o de hoje. Olá, mais uma vez aqui para falar com vocês. Sou psicóloga, especialista em dependência química e outras compulsões e estou coordenadora municipal de políticas sobre drogas. A Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas de Petrópolis tem feito um trabalho remoto à medida em que todos os nossos projetos, 7 programas que nós temos em execução e que teve essa parada agora por conta do Covid-19, por conta do isolamento. Então nós achamos por bem eu gravar vídeos, fazer entrevistas em toda a mídia local, falando sobre os transtornos mentais mais acometidos nesta época principalmente e quais as dicas que a gente pode passar para a população para tentar minimizar, uma vez até que os serviços de saúde mental do município estão num outro formato de atendimento e priorizando, sem dúvida nenhuma, o atendimento à crise. Então, hoje eu vou falar sobre depressão. Nós falamos inicialmente sobre a importância de respirar, falamos sobre mindfulness, que é a consciência plena, a atenção plena, ter a consciência e a observância dos seus próprios sentimentos e pensamentos, sem julgar, sem crítica. Ensinei a relaxar o corpo físico e essas 3 dicas são, de fato, um tripé para os transtornos mentais, para a gente lidar com os transtornos mentais, não só nesse período de pandemia, mas em todo momento da vida, né? Então a depressão nesse momento ela triplicou, as pesquisas já estão mostrando os dados que a depressão ela triplicou. E o que é a depressão? Como identificar se uma pessoa está em depressão, né? Então a depressão ela é ocasionada por uma série de descompensações cerebrais de substâncias neuroquímicas. Então a depressão ela pode variar num estado de humor baixo ou elevado, não é? E que traz sentimentos tais como a baixa de autoestima, menos-valia, uma necessidade de um isolamento. Muitas pessoas param de falar, de se comunicar, não é? Um sentimento de inadequação, uma falta de vontade de, então a falta de vontade de a gente chama de volição, é exatamente por conta dessa baixa neuroquímica que o depressivo apresenta, não é? Esse humor rebaixado que traz uma melancolia e uma tristeza. Porém, para nós diferenciarmos o que é uma tristeza do que é uma depressão, a depressão
é essa tristeza, a falta de vontade de fazer as coisas, de se arrumar, de tomar banho, de sair, até de falar com as pessoas. E toda essa falta de vontade é por conta destas diminuições da produção das substâncias neuroquímicas. Então, é muito difícil você ter que dizer para um paciente, para uma pessoa que está deprimida, vai a dica, não é? Tenha força de vontade, você precisa reagir. Ora, não ter força de vontade e não ter reações são exatamente as condições que estão rebaixadas nesta pessoa cujas substâncias neuroquímicas estão em desequilíbrio, em falta de ajustamento. Então nunca diga essas duas frases para um deprimido, reaja e você tem que ter força de vontade, porque ele não tem. Então aproveite as dicas anteriores da respiração, do mindfulness, do relaxamento, para você lidar com esses sentimentos e identifique se essa tristeza perdurou por mais de 3 semanas, então a gente pode considerar que aquele indivíduo está entrando numa depressão. E a depressão também tem uma característica muito própria, que é uma depressão que é endógena, ou seja, você herdou geneticamente de algum familiar seu, e você tem a depressão exógena, ou seja, fora de você, algum fato que pode acontecer e que você começa a desenvolver essa tristeza perdura e você tem um quadro depressivo que muitas vezes pode começar até na vida intrauterina, se a mãe teve alguns sentimentos, não é, de rejeição, de ideias abortivas ou tentativas, enfim, de abandono do companheiro. Isso tudo também pode levar a uma depressão desde a vida intrauterina e também aquela depressão por um estresse pós-traumático, o que nós vamos observar muito notoriamente nos profissionais de saúde nesse momento de pandemia. Então, a depressão sendo herdada é a primeira observação que você deve fazer. Eu tenho outros casos na família de depressão, então essa depressão minha é por herança genética ou aconteceu algo na minha vida em que eu passei a me sentir inadequado, desconfortável, entristecido e aí sim a depressão se instaurou. Muitas vezes foi um bullying na infância, né? Crianças que sofrem o bullying na infância, no colégio, seja em casa ou seja no colégio, e agora ainda tem a continuidade do bullying via internet, pelas redes sociais. Então, você pode apresentar uma depressão cuja origem foi um fator externo, não é? E também um luto, uma perda, um luto, a morte de alguém querido, em que você vivencia, como Freud diz, toda perda gera um luto, toda perda é uma morte, toda perda gera um luto. Então a depressão mais importante é você procurar ter atividade, a atividade física, não é? A limonada, por exemplo, é muito boa para a depressão, o tomar o sol 20 minutos com as palmas das mãos expostas e os pés, que é mais importante, 20 minutos de sol, isso também ajuda na depressão, não é? Pesquise alguns alimentos, tem outros tantos, mas vou me restringir porque não sou nutricionista, mas sei de muitos alimentos como o gengibre, a cúrcuma, alguns temperos, a pimenta, não é? Que são bons para a produção de substâncias neuroquímicas necessárias para melhorar o humor do depressivo. Então, por favor, o que eu mais alerto a quem convive com o depressivo, não diga para ele essas duas frases. Você tem que reagir, você tem que ter força de vontade, porque ele não está em condições biológicas, fisiológicas e neuroquímicas para essa reação. E caso isso esteja num grau elevado, procure um especialista. Procure, não aceite remédio da amiga, da comadre, do amigo que diz que foi bom. Não. Procure um especialista para que você seja medicado adequadamente com a sua personalidade e com a sua necessidade. E mais uma vez, se possível, fique em casa, siga as orientações de prevenção ao Covid-19. E amanhã estarei de volta. Muito obrigada, Leandra. Com certeza são dicas úteis
a todos que estão passando por este momento. Bem, e hoje temos mais uma aliada para este momento de pandemia, mas é na área de nutrição. Aliar home office, demandas dos filhos e também cuidar da casa e ainda ter que preparar uma alimentação de qualidade pode ser um desafio durante o período de isolamento, mas é possível, gente, tornar o momento de cozinhar mais simples e rápido. A nutricionista e instrutora do curso técnico em nutrição do Senac Rio de Janeiro, Mariana Jara, dá algumas dicas para quem não quer descuidar da alimentação durante a quarentena. Olá, boa tarde, Beth de Oliveira. Nós vamos falar hoje sobre a alimentação na quarentena. Todos nós sabemos da importância nesse período de termos um sistema imunológico fortalecido, para um adequado desenvolvimento das nossas células de defesa. Assim, se formos contaminados pelo vírus, o nosso corpo esteja melhor preparado para combatê-lo. E a gente precisa lembrar que uma boa resposta imunológica começa na alimentação. É fundamental manter uma alimentação saudável e balanceada a fim de suprir todas essas necessidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos consumir 5 porções de vegetais ao dia, isso incluindo verduras e frutas. Pode parecer pouco, né? Mas será que a gente consome? Pensa aí se você consome. Nosso organismo ele precisa de cerca de 200 nutrientes diferentes para funcionar adequadamente. E considerando que nenhum alimento tem todos esses nutrientes, é importante que a nossa dieta seja diversificada, rica em frutas, vegetais, bastante coloridas, por isso que a gente fala muito da questão do prato colorido, né? Para que essa oferta desses nutrientes seja atingida. E se organizar durante essa quarentena, né, não tá tarefa nada fácil. Muita gente em home office, sobrecarregada. Então eu separei aqui algumas dicas para vocês. Primeiro faça uma limpeza na sua despensa e na sua geladeira. Veja quais alimentos você tem em casa que você possa utilizar, né, no seu cardápio, para que não haja nenhum tipo de desperdício. Faz também um cardápio semanal, porque isso ajuda a visualizar a lista, né, dos ingredientes que precisam ser comprados, assim você evita desperdício e também agiliza na hora de separar esses alimentos para cozinhar no dia. Em vez de ficar pensando o que vai fazer, você já sabe porque já está ali no seu cardápio. Separe receitas simples de fazer, que sejam rápidas e fáceis, né? A gente tem aí um monte de receitas disponíveis na internet. Você pode também adaptar as preparações, né, do almoço para o jantar, sem que necessariamente você precise repetir a mesma preparação. Por exemplo, os legumes do almoço podem virar um soufflé no jantar. A carne moída que você fez no almoço pode virar um recheio de panqueca, uma torta salgada. Então, com criatividade, a gente consegue usar parte da mesma comida, né, e comer diferente, diversificado também. Para quem não cozinha todos os dias, a dica é congele os alimentos. Muita gente costuma me perguntar se o congelamento reduz os nutrientes do alimento. Reduz uma quantidade muito pequena. Vale muito a pena você congelar os alimentos e ter uma dieta diversificada, né, rica e colorida, do que não congelar e consumir porcarias, porque não dá tempo de você preparar os alimentos, né, na hora da correria do dia a dia. Então, congele os alimentos em porções, né? A dica é essa, congelar em porções, porque uma vez descongelado, a gente não deve voltar a congelar esses alimentos. Então, congelando em pequenas porções, a gente descongela, né, utiliza somente o necessário e evita desperdício. Alimentos que a gente consegue congelar muito bem são as leguminosas, né, os feijões, grão de bico, lentilha, as carnes em geral a gente consegue congelar muito bem, tanto crua como cozidas também, e os cereais também a gente congela bem. Quanto aos vegetais verdes, a dica para congelá-los, né, para manter eles verdinhos e bem fresquinhos, né, com cara de fresquinhos após o descongelamento, é realizar o branqueamento. O branqueamento nada mais é do que o choque térmico no alimento, né? A gente primeiro mergulha ele em água fervente por uns 2 ou 3 minutos. Isso não só mata, né, os micro-organismos ali presentes no alimento, como depois, quando a gente mergulha eles em água gelada pelo mesmo tempo, água bem gelada com gelo para parar o processo de cocção, a gente
faz um stop aí, a gente para o processo enzimático de amadurecimento desses alimentos e eles se conservam melhor congelados. Vocês vão ver que eles ficam até mais verdinhos, né, quando a gente faz esse processo de branqueamento para congelar, e dá super certo. Inclusive a gente pode congelar até a couve já cortadinha, sabe, a couve mineira, que fica perfeitinha, parece que ela tá fresquinha depois de congelar. A gente consegue congelar alguns temperos também, alho, cebola e até os temperos verdinhos também, que vão ser usados depois no processo de cocção, porque eles dão realmente uma murchada. Não dá para você usar eles frescos na salada, mas dá para você usar eles dentro da cocção sem problema nenhum, porque eles já murchariam mesmo na cocção. Então, deixar tudo já picadinho, separar um dia só para fazer isso e congelar tudo porcionado, ajuda bastante, agiliza bastante, né, na hora de cozinhar no dia a dia. Você pode armazenar eles em potes de vidro ou potes de plástico livres de BPA. As forminhas de gelo também são um aliado bem legal nessa hora, né? Para quem tem bebê em casa, assim como eu, congelar as porções de alimentos do bebê dentro de forminhas de gelo aí é uma boa dica. Para lanchinhos saudáveis, gente, fruta, né? A dica aqui é compre frutas maduras que você possa consumir nos próximos dias e frutas mais verdinhas, né? Frutas menos maduras que você possa consumir mais adiante. Assim você não precisa ficar indo toda hora no supermercado comprar. Nesse período de quarentena também é possível, né, que as pessoas estejam muito ansiosas, né? Até em função de tudo que está acontecendo no mundo, de estarem já em quarentena há bastante tempo em casa, e aí acaba, né, descontando essa ansiedade na comida. Então, alguns alimentos aliados aí no controle da ansiedade, né, que otimizam a saúde intestinal e a síntese de serotonina, né, a produção de serotonina no nosso organismo, que é um neurotransmissor responsável aí pela sensação de bem-estar, são cacau, mas não vale chocolate ao leite, né? Eu tô falando aí de cacau de 70% para cima, as amêndoas, grão de bico, noz pecan, banana, semente de abóbora, aveia. Então, colocar esses alimentos dentro, né, de uma dieta saudável e equilibrada é bem legal aí no combate da ansiedade. Caso necessário, também você pode fazer uso de alguns chás com ervas ansiolíticas, como a passiflora, o mulungu, a erva cidreira, jasmim, camomila. Eles ajudam, né, a reduzir o estresse, a ansiedade e a insônia aí desse período. E as crianças também não podem ficar de fora, né, da alimentação saudável. Para elas não ficarem reféns de lanchinhos só, de porcarias, né, com muito industrializados e etc., tenha sempre à mão a fruta. A fruta é o lanche mais saudável que elas podem ter e mais rápido, né? Já está pronto praticamente. No máximo, algumas frutas são só cortar. Elas são as melhores opções de lanches sempre. Você pode arrumar uma fruteira bonita, colorida, né, para ajudar a despertar a curiosidade dos pequenos, o interesse dele pelas frutas, deixar essas frutas sempre à mão. Você pode preparar picolés caseiros, né, bater essa fruta com leites vegetais, ou leite de vaca, ou água de coco, né? Se não tiver forminha de gelo, você pode fazer forminha de plástico, qualquer tamanho que você tenha, e enfiar um palitinho. Fazer muffins e bolinhos caseiros, né? Assim você usa uma menor quantidade de açúcar, né? Você também tem a opção de adoçar essas preparações com tâmara ou com passas, assim você usa muito menos açúcar do que esses bolinhos industrializados. Sanduíches naturais, né, com pastinha de atum, e aí você pode aproveitar para de repente colocar aí algumas verdurinhas, né, nessa pastinha, misturar, pãozinho de batata, de inhame, a espiga de milho cozido, omeletinha que você pode fazer em forminhas de silicone, também com formatinhos divertidos, ovinhos de codorna, o pipoca de milho natural, né, evita aquela pipoca de micro-ondas que não é nada saudável, cheia de gordura, né, saturada e que faz mal. E chama o seu filho para cozinhar, né? Ajudar na cozinha, ajudar nas preparações, quer seja ele picar do jeito que ele consegue, adicionar ingrediente ou misturar a comida. Envolva ele na escolha e no preparo desses alimentos, porque isso aumenta a chance de melhor aceitação, né, para o consumo desses alimentos mais saudáveis, porque você gera envolvimento com a comida, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as dicas. Eu sou a Mariana Jara e um beijo em todos.
Obrigada, Mariana, e fique à vontade para participar. O programa original está sempre à disposição, afinal é um momento de cada um auxiliar como pode. Muito obrigada mesmo pela participação. Vamos conferir agora Médicos Sem Fronteiras. L'injecte de la vara pour te protéger contre la rougeole. Injecté. Pas pleurer. Hein? Nous espérons qu'avec cette vaccination que nous allons lancer, nous allons essayer de couper la chaîne de transmission pour que les cas de rougeole s'arrêtent et que ne puissent plus continuer à endeuiller un peu la communauté. E voltamos com as notícias. O drama de quem precisa do hospital de campanha e não tem. O governador decretou uma intervenção nos hospitais de campanha, porque a Organização Social IABAS foi afastada e a Secretaria de Estado de Saúde assume a administração das 7 unidades. Vamos conferir porque o hospital de campanha já é basicamente uma novela dramática, porque a doença não espera, as pessoas estão precisando. Diante dos problemas de atraso na montagem dos hospitais de campanha e deficiência na gestão, o governador Wilson Witzel determinou, por meio do Decreto 47.103 de 2020, que a Secretaria de Estado de Saúde assuma a gestão dos hospitais de campanha. O contrato e os termos aditivos realizados com a Organização Social Instituto de Atenção Básico à Saúde, o IABAS, serão anulados e o governo estadual vai requisitar todo o equipamento e mão de obra no combate à pandemia, assim como a conclusão das obras. Com a intervenção, a Fundação Estadual de Saúde fica responsável por administrar os 7 hospitais de campanha para enfrentamento da Covid-19. Maracanã, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes e Casimiro de Abreu. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Homem oferece dinheiro a menino de 10 anos em troca de sexo e é preso. Agentes da 105ª Delegacia de Polícia no Retiro prenderam em flagrante um homem de 24 anos acusado de tentativa de estupro de vulnerável no bairro Fazenda Inglesa. A ação foi realizada nesta terça-feira por volta das 3 da tarde. Durante o plantão regular, uma mãe se dirigiu até a delegacia para comunicar que um vizinho havia acabado de tentar abusar sexualmente do filho de apenas 10 anos de idade. A mulher narrou que estava em casa quando o menino chegou muito nervoso, com crises de choro, contando que o vizinho o havia chamado para ir até uma praça próximo da residência e que no local havia lhe oferecido a quantia de R$100 para que ele fizesse sexo oral. Com base nas informações, a equipe policial foi até a casa do suspeito e deu voz de prisão ao autor. Após ser preso, o homem contou aos policiais que havia marcado um encontro com a criança, mas que ofereceu de brincadeira a quantia para que o menino lhe fizesse sexo oral. O homem será encaminhado ao sistema prisional para audiência de custódia. E agora uma última notícia. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual voltam a se reunir hoje com representantes da Prefeitura para avaliar a evolução do plano de retomada das atividades econômicas na cidade. A reunião por videoconferência acontece no terceiro dia de liberação de funcionamento de 11 atividades que fazem parte da linha branca dentro do plano de retomada da economia do município, o que aumentou consideravelmente o número de pessoas circulando nas ruas do centro da cidade. O prazo para a reabertura de atividade que compõe as demais faixas do plano, que de acordo com os Ministérios Públicos deveria ser de 14 dias, está entre os itens
que serão discutidos. Ao passo que a Procuradora da República, Vanessa Segues, e a Promotora de Justiça, Vanessa Katz, recomendam o espaçamento de 14 dias para a retomada de atividades nas demais linhas do plano, o município mantém a previsão de reabertura de linha amarela para o dia 8, próxima segunda-feira, quando atividades de mais 11 segmentos devem abrir as portas. Entre os itens questionados pelos ministérios públicos está o impacto da retomada das atividades no transporte público, o que já foi observado nesta terça-feira, com aglomerações em pontos de ônibus do centro e circulação de ônibus com passageiros em pé em linhas e horários distintos. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você pode nos acompanhar pelo canal 16 aqui em Petrópolis, canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, pela internet www.tvc16.com ou ainda www.capitalrio.com e ainda pelo Facebook da TV Cidade Petrópolis. Vai lá, comenta, compartilha, participe. Beth, poxa, eu queria tanto falar um pouquinho do meu bairro. Manda um vídeo, não tem problema. Manda um vídeo, sempre um vídeo respeitoso. A gente só não aceita vídeo quando a pessoa está muito nervosa e xinga, isso não. Mas você pode mandar seu vídeo falando qual é o problema no seu bairro, ou alguma coisa bacana que tem sido realizada. Enfim, o programa está aberto e a gente está aqui para isso. Obrigada mais uma vez e a gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.